hoje é noite de ceia. E a palavra que Deus trouxe ao meu coração, ela é uma palavra que a pastora viu o estado que eu fiquei enquanto eu escrevia a palavra. Eu fui muito confrontado por essa palavra, mas ao mesmo tempo eu fui muito edificado. Então eu tenho certeza que essa palavra vai edificar o seu coração, vai edificar a sua vida. Então eu te peço que você não desconcentre por nada, não tire os seus olhos do altar, os seus ouvidos, porque eu tenho certeza que algo sobrenatural Deus vai fazer hoje, através dessa palavra que veio diretamente do coração dele. Amém? E o tema da mensagem hoje é: você não é mais o mesmo. Eu vou falar de novo, teve 2 crentes que acreditaram nessa. Você não é mais o mesmo. Glória a Deus. Vamos ler um texto, 2 Reis 5:1. Diz assim o texto: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muitos conceitos, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Eu já preguei Naamã para a igreja, mas hoje Deus me trouxe uma visão, e nós vamos caminhar em mais outro personagem da Bíblia, que também carrega marcas e dores, para que a gente entenda o que Deus quer falar conosco, porque existem dores que aparecem no nosso rosto, e existem dores que se escondem atrás da nossa rotina. E é sobre isso que Deus quer falar conosco, porque nós lemos aqui que Naamã era grande, era famoso, era o cara, era respeitado, era admirado, ele era comandante, homem de conceitos, princípios, valores, alguém que venceu guerra, alguém admirado por Deus. O texto diz que Deus entregou a vitória a Naamã. Através dele, eles venceram. Então, essa palavra para mim, ela é muito forte, porque às vezes a gente olha para alguém e identifica que a vida daquela pessoa é inteira. A gente olha e fala: uau. Você olha por fora e fala: nossa, que casamento bom, casamento bonito, pessoa bem alinhada, pessoa correta, pessoa está na igreja, pessoa está até servindo. Mas existe um porém escondido. Um porém que às vezes nem o seu cônjuge, nem a sua família, nem o seu pastor, nem a sua pastora, ninguém conhece. Tem família, porém se sente vazio. Tem trabalho, porém não tem paz. Tem ministério, porém serve sem alegria. Tem chamado, tem propósito, porém não se sente suficiente. Tem sorriso por fora, porém muitas feridas por dentro. Tem presença no culto, porém o coração está longe. E esses porém se escondem coisas que são como doenças. Eu acredito que uma das maiores doenças espirituais do nosso tempo não são aqueles pecados que a gente vê, os escancarados. Eu entendo que a maior doença são aqueles que ficam no oculto, escondidos. Aqueles que ficam por trás de uma imagem de alegria, de felicidade, redes sociais maravilhosas, fotos sempre alegres, viagens, famílias, conquistas, bênçãos.
Só que quando as luzes se apagam, quando as cortinas se fecham, quando não tem uma câmera para filmar, quando não tem uma pessoa para ver, é como se uma máscara pudesse ser tirada. E vem as lágrimas, vem as dores, vem aquele sentimento de até quando eu vou aguentar? Eu estou até vivendo, pastor. Eu estou até trabalhando. Eu estou servindo na igreja, estou vindo para a igreja. Pastor, eu estou até aqui na ceia, ceiando. Só que por dentro eu já não estou sentindo, pastor. Por dentro, algo aconteceu. Algo endureceu. Algo que não me deixa mais se emocionar, me quebrantar, me arrepender, me alegrar. Pastor, eu não consigo mais enxergar aqueles detalhes de Deus que antes para mim eram tão pontuais. Hoje é como se não tivesse mais esses detalhes. Hoje dentro de mim, pastor, algo morreu. E isso é muito perigoso. E o perigo, na verdade, é esse, porque o coração não endurece de uma vez, ele endurece aos pouquinhos. E quando a gente trata as coisas de qualquer jeito, de qualquer forma, a gente não percebe, e de repente, nós já não sentimos, nós não tocamos, nós não enxergamos mais os detalhes, a gente não vê mais o mover. Você vem para um culto como esse, você acha tudo bonito, você acha o louvor bonito, você escuta a pastora falar sobre presença, você vê as pessoas falando sobre presença, mas para você é apenas um ambiente agradável. E você não percebe que talvez você está em busca, você já foi num lugar, você já foi no outro, e você não consegue se encaixar, porque você já não sente mais a presença. E a gente fica achando que às vezes o problema da presença é os lugares. Só que às vezes o problema é que a presença está ali e nós não sentimos mais. Nós não sentimos porque nós estamos com tantas feridas e tantas dores dentro do nosso coração, que a gente perde a sensibilidade. A gente perde aquele, sabe, uau, porque a presença transforma. A presença não é apenas um arrepio que você sente durante o culto. A presença é aquilo que entra no seu coração como uma flecha e começa a fazer um redemoinho dentro de você. E que você sabe que não é apenas um pastor falando e você fala, uau, parece que Deus está dentro da minha casa, parece que Deus está dentro do meu coração, e aquela presença vai tomando dentro de você, e vai mexendo dentro de você, e vai tirando aquela vontade, uau, o que está acontecendo? Algo está mexendo dentro de mim, e você começa a ser confrontado. O problema é que as pessoas acham que a presença é somente aquilo que vem para fazer afago, para validar. Não, isso não é presença. A Bíblia, ela não fala uma simples historinha de amor. A Bíblia é um lugar de princípios, valores, direcionamentos. A presença, ela vai te confrontar. A presença, ela vai fazer você, meu Deus, eu não sei o que, aquele culto, meu Deus, o que é o meu, ai, será que alguém falou alguma coisa para o pastor? Isso é presença. Não é você sair daqui, ai, culto. Não. Bajulação não é presença. Presença é quando a palavra ela entra e parece falar, ai, algo começa a mexer, algo começa a mudar. Você fica na sua cadeira e fala, uau, o que é isso? Meu Deus. Só que hoje
a gente está em busca do quê? De vídeos motivacionais. Palavras, pastor, hoje eu estou... Sabe por quê? Porque a gente já perdeu a sensibilidade. A gente prefere ficar onde a gente está emocionalmente, do que talvez receber uma palavra para mudar e tirar a gente da zona de conforto. Começar a mexer, começar a criar aquele rebuliço dentro. E é engraçado porque as pequenas coisinhas a gente transforma num rio, talvez para validar, para dizer, nossa, como eu já mudei, meu pastor, já estou 50% melhor. O evangelho que eu creio não é de 50%. O evangelho que eu creio é do 100%. Não é 100% de perfeição, mas é 100% de posicionamento, de decisão, de querer viver o novo. É não ficar preso nas marcas e nas feridas. Talvez você teve uma decepção, uma dor, aquela oração que não tem resposta, na verdade tem a resposta, mas como não é o que você quer, você faz de conta que não escutou. Também faço isso. Falar, né? Cadê minha cabeça? Vou orar mais um pouco. Porque quando Deus responde, e a resposta não é o que o Tiago quer ouvir, eu tenho duas opções: me finjo de louco, mosquito, ou eu pego a palavra e me transformo. Não é não e sim é sim. Essa é a Bíblia. Sim, sim, não, não. Então, entenda, nós não podemos deixar ou permitir que tudo isso faça com que, sem a gente perceber, a gente comece a declarar, e a palavra tem muito poder. Pastor, eu não vou mais sentir como eu sentia antes. Pastor, eu não consigo mais confiar como eu confiava antes. Pastor, eu estou aqui sentadinho aqui, eu não vou me entregar. Eu não vou conseguir mais me entregar como eu me entreguei antes. Pastor, não, até conheci uma pessoa legal, mas não, pastor, já tomei tanto na cabeça, eu não quero me envolver como eu me envolvi já. Eu vou sofrer. Aí eu fico imaginando o diabo que está ao nosso derredor falando, é isso aí. Não, todo mundo é igual, o diabo fica falando. Lá atrás deu errado, vai dar de novo. Você acha que é Deus que está te falando isso? E daí o mais bonito, acho que é livramento. Vai se converter. Falei baixinho, tá? A vontade era gritar. A gente tem que parar de endemoniar tudo o que aconteceu e trazer para o nosso presente. Às vezes o que aconteceu lá atrás não é nem culpa do demônio ou da demônia que foi embora, é culpa tua. Por uma decisão, por um ato, por uma falta. Mas já passou. Não quer dizer que vai acontecer de novo. Você é uma nova criatura. Você não é mais o mesmo. Então para de dizer, eu não vou mais, eu não vou mais, eu não vou mais, não vou mais, não vou mais. E aí antes, isso você, não, pastor, é uma proteção para mim não sofrer. E você nem percebe, isso virou a tua visão. Não é mais proteção, é visão. Já está decretando o que vai. Então você precisa vigiar. O problema não é quando a vida nos machuca, porque isso faz parte do game. Isso vai acontecer. O problema é quando nós nos acostumamos tanto com a dor e paramos de senti-la, virou normal. Porque a vida vai nos machucar. A vida vai trazer percalços para nós, vai trazer dores para nós. O problema é quando a gente se acostuma e vive normal com aquilo. Quando a gente não percebe mais. Quando está tudo bem, já me acostumei. É assim mesmo, pastor. As pessoas é assim. Ai, pastor, ele é desse jeito, já me acostumei. Não, pastor, está tudo bem. Não. A gente se acostuma com as bandejas e com as migalhas do mundo, às vezes por medo de mudança, por medo de transformação, e você até tem uma aparência de vitória. Nós estamos falando que Naamã o quê? Tinha aparência
de ser o cara. Só que estava doente por dentro. Tinha lepra. Nós lemos. Se você olhar no nosso dia de hoje, Naamã tinha currículo. Pegava o currículo lá, Naamã, 7 páginas de currículo. Venceu, homem íntegro. Tinha nome, falava Naamã, todo mundo aqui lá que venceu. O cara tinha posição no exército. Um cara respeitado. Só que tinha lepra. Tinha tudo isso e tinha lepra. E aqui, para você entender o que Deus quer falar conosco, a lepra é algo simbólico. Porque antes de deformar a lepra, se você for estudar, antes ela te deformar, ela começa a fazer você perder sensibilidade na pele. Antes dela aparecer verdadeiramente e ser identificada como a lepra, primeiro ela tira a sensibilidade do tecido. Você para de sentir dor. Você bate e não sente. Você pode queimar uma pele com lepra, você pega o isqueiro e queima e você não sente. Só que antes da lepra aparecer, você já perde a sensibilidade. Então, entenda. Você imagina você ter lepra, você se machuca e não sente. Você bate e não sente. Sangra e nem percebe. E aí vem para a nossa geração essa palavra. Tem gente sangrando emocionalmente, mas não percebe mais. Tem gente ferindo pessoas, mas não sente mais. Tem gente tratando a presença de Deus como comum, porque já não percebe mais, não sente mais a presença. Tem gente machucando a sua família e nem percebe mais, não sente mais. Tem gente esfriando espiritualmente, se achando espiritual, mas nem sente mais. E aí que vem o perigo. O maior perigo não é sentir dor. O maior perigo é quando a gente se machuca e já não sente mais, porque daí já virou normal. É quando a gente faz algo que antes pelo menos nos incomodava e agora nem incomoda mais. Já está tudo certo. Talvez você diga, tá pastor, mas eu estou aqui. Sim. Naamã também estava de pé. Naamã também era conhecido, era vitorioso. Mas mesmo assim Naamã estava doente. Então só o fato de nós estarmos de pé, estarmos aqui, pode não significar aquilo que nós queremos mostrar. Você pode estar servindo, você pode estar cultuando, você pode estar orando, você pode estar jejuando. Porque o que é muito engraçado é que o mundo trouxe para nós uma verdade e nos ensinou que nós precisamos parecer que estamos bem. Só que eu creio no Jesus que veio para nos transformar a ficar bem. Nós não vamos viver para o mundo para parecer que estamos bem. Nós cremos num Jesus que vem para que nos transforme e verdadeiramente a gente viva bem. Nós não podemos aceitar as pequenas coisas que tentam colocar para nós como verdade. E é muito interessante para mim, porque toda a queda visível começa em uma frieza invisível. Tudo aquilo que nós vamos enxergar começa de uma forma oculta, pequena, normal. Ah, não dá nada. Ah, não, é só um dia ruim. Ah, foi só hoje. Ninguém vai saber. E a frieza vem vindo e de repente se torna em uma queda. Ela não é do nada. E o nosso coração, ele acaba endurecendo, porque uma dor não tratada vira identidade. Tem muitas pessoas hoje que perderam a identidade de filho e vivem a identidade de coisas que aconteceram, de dores causadas pela vida, por pessoas, por ambientes, por igrejas, por pastores, por mulheres, por homens, E esse é o grande problema.
Naamã era leproso. Nós temos um outro personagem, que eu também já preguei, que é Mefibosete, que era aleijado, todos lembram. E os dois carregavam uma marca. Porém, existe uma diferença, e é isso que eu quero que você entenda. A marca no corpo pode ser vista. A marca na alma, normalmente ninguém vê. Mefibosete foi derrubado como criança, todo mundo conhece a história. A ama dele estava correndo, tropeçou, ele caiu, os 2 pés ficaram tortos, e ele nunca mais andou. Então, ele na verdade não escolheu cair, não foi uma decisão dele, ele não pediu aquela queda, aquela dor, não foi ele que causou aquela tragédia. Mas cresceu carregando consequências que não foram culpa dele. E talvez você está passando dia a dia, carregando como verdade consequências de coisa que nem foi você que decidiu, que nem foi você que fez. Não foi você que se jogou do colo da sua ama. Não foi você que decidiu entortar os 2 pés e não voltar a andar. E talvez hoje isso virou uma verdade, virou sua identidade. Hoje, talvez você está olhando e fala: pastor, eu me identifico com isso aí. Eu sofro por coisas que eu não escolhi sofrer, pastor. Eu tenho dores que não fui eu que causei. Talvez você está carregando palavras que lançaram contra você, que você não escolheu escutar. Talvez tramas que fizeram, rejeições que marcaram, decepções. O problema é que quando a dor não é curada, essa dor, além de te dar uma identidade, essa dor te dá um nome. E você começa a carregar o nome da dor. Você começa a ser a dor. Você começa tudo pensando já naquilo que aconteceu e já decreta que não vai dar certo, que vai dar ruim de novo. E você fica nesse ciclo. E o texto de Mefibosete, para quem lembra, Davi um dia acorda e procura alguém que tenha parentesco com Jonas, para que ele possa honrar. E aí falam de Mefibosete. E o que me pega muito, quando Mefibosete chega diante de Davi, e ele diz: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Quem declara isso é Mefibosete. Está em 2 Reis 9:8, depois você pode ler. Então entenda, ele não diz eu tenho limitações, ele não diz eu tenho marcas, ele não diz eu quebrei os pés, ele diz eu sou um cão morto. Ele chega à frente de Davi, por quê? Porque a dor já tinha dado nome, a dor já tinha virado identidade. E talvez Deus está te dando oportunidades, e você tem se apresentado com o nome da sua dor, e não com o nome de filho amado, não com o nome que Deus te deu para você ser. E tem gente que eu converso: não, pastor, mas eu tenho que falar a verdade. Eu falo: amém, irmão. E não diz apenas eu errei. Tive uma época da minha vida, eu errei, tomei decisão. Não, eu sou um fracassado. Olha a diferença de você dizer eu errei, eu sou um fracassado. Mais uma vez a dor está te dando nome. Pastor, eu fui ferido. Não, já vem e diz: não, pastor, eu não presto para nada mesmo, ninguém me respeita. Existe uma grande diferença naquilo que você libera. Pastor, eu passei por rejeição. Não, você diz: não, ninguém me ama. Sempre fui jogado de lado, ninguém me ama. Não, pastor, eu enfrentei uma fase difícil. Pastor, minha vida acabou, não tem mais o que fazer. Por que eu estou falando essas coisas? Porque talvez você se encaixe. Talvez hoje você está se apresentando com o nome da sua dor. Você mesmo está decretando na sua vida
que nada vai mudar. Você não é a circunstância que você viveu, e você não é a circunstância que você está vivendo. Você é um filho amado de Deus. Existe uma promessa, existe uma palavra sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então entenda, tem gente que transforma estação ruim em identidade. Tem pessoas que se pegam de tal forma no deserto. Eu sempre digo, deserto não é lugar de morada, deserto é lugar de passagem. Não tem CEP no deserto. Mas tem gente que pega a estação que está vivendo e vira identidade. Tem gente que fica declarando, eu sou, em vez de dizer, eu passei por isso, eu não sou mais a mesma pessoa. Isso não vai se repetir. Mas a gente insiste em ficar preso e usando o nome da nossa dor. Então hoje o que Deus está querendo que você entenda é que você não é a ferida, você não é a queda, você não é a lepra, você não é Lodebar, você não é o que fizeram para você. Você não é as decisões erradas que você tomou. Você não é os vícios que você tinha. Você não é as dores que fizeram. Você não é. Você não é mais a mesma pessoa. Você é alguém que Deus ainda chama pelo nome. Você é um filho amado. Para de deixar que as vozes e as lembranças e o passado determinem quem você é. Sabe por quê? Eles estão querendo fazer isso com você, porque eles não querem que você chegue aonde Deus já liberou que você vai chegar. Ele quer que você fique paralisado nas dores. Então entenda, o que Deus está querendo falar conosco hoje. Eu sempre digo, o diabo não precisa destruir a tua vida de uma vez. Ele não precisa destruir a tua vida inteira. Ele só precisa te fazer acreditar que você não é mais a pessoa que Deus fez para você ser. Que você não é mais a pessoa que Deus disse que você é. É só isso, ele precisa te cansar. Ele não precisa destruir de uma vez. Então entenda. E é muito engraçado porque Deus começa a usar vozes de pessoas improváveis. No texto que a gente leu, na história de Naamã, quem aponta o caminho para Naamã não é um rei, não é um profeta, não é um imperador, não é um mago da época, não é ninguém importante, não é um general, não é um sacerdote famoso da época, é uma menina escrava, uma menina ferida pela guerra, uma menina que foi arrancada da sua casa e foi levada para servir em terra estranha. Só que essa menina nunca perdeu o seu coração, nunca perdeu a sensibilidade. E isso é muito forte, você precisa entender. Sabe por quê? Naamã tinha poder, mas não tinha mais discernimento. Naamã tinha título, mas já tinha perdido totalmente a fé. Naamã tinha influência, só que quem tinha sensibilidade era a menininha, a escrava, aquela que todo mundo olha e fala: dá licença, esse lugar não é para você. O que você está fazendo aqui? E aqui existe uma chave que Deus colocou no meu coração. Às vezes Deus usa gente simples para dizer o que o nosso orgulho não quer ouvir. Aí apanhei. Sabe por quê? Eu vou abrir meu coração, eu gosto dessa parte. Rafael, eu posso passar daqui? Eu tô lembrando da ordem. Mas também, se não posso, passei. Às vezes a gente é tão orgulhoso e arrogante que a
a gente só acha a verdade quando vem de alguém grande. A gente só acha que a palavra é de Deus quando vem de alguém grande. Imagina vindo uma escravinha. Imagina vir de alguém que nem dom de profecia tem. Imagina vir de alguém desempregado. Agora se vem, né? Profeta das nações, pastor conhecido, aí vira verdade. Mas daí Deus pega uma escrava, jovem, desconhecida. Naquele tempo, vou usar um termo forte, sem valor, para direcionar alguém grande, famoso. Porque Deus precisa tratar orgulho antes de dar o caminho. E apanhei de novo. Você está rindo de mim, só que você devia estar rindo de você. Deus faz isso. A gente, Naamã, a gente lembra quando eu preguei aqui, quem estava no dia que eu preguei Naamã? Tem alguém da época? Tem bastante gente, né? Você lembra Naamã? Naamã chegou no profeta e falou, esse profeta vai vir, vai me liberar, vai dizer, eis que te digo. O profeta nem recebeu ele. Só para lembrar. O profeta nem recebeu. Naamã achando que ia ter fogos, anjos voando, palavras, o extraordinário. O profeta só fala para um serviçal, ei, avisa ele que é para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Porque a gente acha que às vezes Deus vai falar no extraordinário. Naamã achou, chegou na frente do profeta na casa e falou, ei, de certo ele vai descer na frente de todo mundo, vai me honrar na frente de todo mundo, porque a gente é assim. A gente quer que Deus mostre para todo mundo que está falando com a gente. E às vezes é lá no teu quartinho, no secreto, de joelho. Ele vai dizer, é para a esquerda, não é para a direita. Baixa a bola. Baixa o tupete. Às vezes é a irmã da igreja, que você nunca viu. Ela apareceu igual Ela vira e fala, irmão, quando vem esses irmãos eu já fico, ai Senhor. Eu estava orando, quando fala isso para mim, irmão, já me arrepia do dedo do pé até o fim do cabelo. Eu estava orando e Deus me disse, irmão, eu dou muito mais valor a esse tipo de palavra do que show pirotécnico de altar. E aqui, nesse texto, a gente aprende isso. A gente aprende que talvez Deus esteja falando com você de uma forma que você não quer ouvir. E agora tem gente que vai querer me matar. Talvez Deus está usando a tua esposa. Fala Deus. Pô, foi a tua esposa que falou, fala Deus, tá? Não quero falar nada. Hashtag fica a dica. Eu vou falar uma coisa, eu sempre falo isso. Eu já vou falar dos homens também, porque os maridos também são profetas, tá, mulherada? Não fica, viu? Não, calma, pode chegar também. Mas quando eu comecei a escutar a minha mulher, eu diminuí os meus erros em quase 100%. Eu falo isso toda vez. Vai ter irmão que tá... Amanhã tem irmão falando assim, eu ia vir terça, não vou vir no Valentes. Vou ter uma palavra tão evangelística para terça no meu coração. Então comece a ouvir a sua esposa, varão. Às vezes tu vai atrás de profeta por aí, a profeta está dentro de casa. Só que varoa, o sacerdote também é profeta. Tem mulher que ouve o pastor, mas não ouve o marido. Se o pastor falar, tá bom, mas se o marido falar, não adianta. Irmã, deixa eu falar uma coisa pra você, vai se converter. Eu sou o pastor da sua família, mas o seu pastor é o seu marido. Isso é a Bíblia que me ensina, não sou eu não, tá, varão? E nem varoa. Então eu sempre ensino os homens que
Orem pelas suas mulheres, coloque a mão na cabeça, porque o pastor da sua mulher é você. Eu sou o pastor da sua casa. Então, mulherada, para de ficar querendo ouvir da minha boca. Se o teu profeta já liberou, vai. Isso é mais normal do que vocês imaginam. Pastor, fala pra ela aí, porque senão não adianta. Me põe em cada, estão rindo, porque quase todo mundo já passou por isso. Pastor, sangue de Jesus. Vou abrir meu coração para vocês de novo. Irmão, agora ela melhorou. Eu tenho que reconhecer, né? Mas mesmo assim, às vezes. E o mais engraçado, né? O cara tá 1 mês falando. Aí chega uma irmã nada a ver. Nossa, Nayara, essa cadeira verde acho que devia mudar pela azul. Eu tô 1 mês falando para mudar. Ela, né? Eu acho que fica melhor. Eu tava pensando nisso. Aí eu falo, Nayara, eu tô falando para você faz 1 mês. Ela, mas tu falou de outro jeito. Que jeito? Azul e verde, não tem como inventar outro jeito. Eu tô rindo, mas isso é sério. A gente fica esperando algo. Não, mas se for Deus que vai falar, Ele vai usar. Eu vou fazer 7 votos com Deus, 5 sinal, 3 jejum, 4... Deus é simples. A Bíblia diz que Deus fala no secreto, Deus fala com poucas pessoas e Deus expõe a muitos. Cuidado que o termo expor é forte. Então, se Deus já falou contigo no secreto, irmão, se alinha, começa a caminhar, muda. Aí Deus vai dar mais uma chance, vai falar com poucas pessoas junto. Se você não se alinhar, você acha que os escândalos eles aparecem do nada? Tu acha que o diabo ele triunfa de início? É aos poucos. É porque de alguma forma a gente não quis ouvir os direcionamentos. Porque de alguma forma a gente não quis se transformar. Então, eu sei que a gente tem dificuldade às vezes de ouvir daqueles que são do nosso lado. Eu sei que a gente tem dificuldade de ouvir quando a gente está esperando um grande espetáculo. Só que Naamã quase perdeu a cura, só porque ele não gostou do processo. Ele esperava que o profeta descesse com fogos de artifício, que o profeta falasse, eis que te digo, tão bonitinho como fala, né? Assim manda eu te dizer o Senhor. Cada profeta tem a sua linguagem. O profeta mandou um recado. Já começou a travar o coração de Naamã. E aí o profeta escolheu o rio mais sujo da época, do lugar. E falou, mergulha 7 vezes. Aí Naamã, que era o cara, falou, pô, eu esperava algo grande. Eu esperava algo dramático. Queria algo público. Fui na frente da casa, o profeta nem me recebeu. Mas Deus só falou para ele, ô bonitão, mergulha no Jordão 7 vezes. Simples, humilhante, sem plateia, sem aplausos, apenas uma ordem. E quantas vezes a gente recebe ordens? E aqui o texto me ensina que às vezes antes de Deus tratar a pele da gente, Ele está querendo tratar o nosso orgulho. Naamã tinha lepra na pele, só que tinha um coração extremamente orgulhoso. E talvez eu e você se encaixamos nisso. Talvez antes de Deus entregar a cura que a gente precisa, Ele precisa nos tratar.
Talvez antes do milagre chegar, Ele precisa nos tratar. Talvez antes de Deus restituir, Ele precisa nos tratar. Antes da porta se abrir, Ele precisa nos tratar. Só que é difícil, quando Deus vira para nós, a gente esperando o espetáculo, Ele só manda um recado. E um recado humilhante. Mergulhe no rio mais sujo 7 vezes. Não é uma, não é duas, não é três, não é 6, é 7. E aqui a gente entende que não interessa o quanto a gente é admirado. O que nós precisamos é de cura. O que nós precisamos é limpar o nosso coração. Porque reputação não cura ninguém. Status não cura ninguém. Conta bancária não cura ninguém. Título não transforma ninguém. Imagem não significa que eu tenho presença. Talvez o que Deus está querendo falar conosco hoje é exatamente isso. Ser admirado por pessoas não quer dizer que você está sendo admirado por Deus. Talvez você use uma linguagem para que os outros te admirem, para que você seja visto, para que você seja lembrado. Só que isso não significa que os céus estão te reconhecendo. Isso não significa que os céus estão dando o aval. No hebraico, a gente lê sobre Mefibosete, e Mefibosete vem de uma palavra de bondade, e a ideia no hebraico é recede, não é apenas ser gentil, é um amor de aliança, misericórdia fiel, é um amor que permanece mesmo quando o outro não tem força. Davi chamou Mefibosete por uma aliança. Mefibosete é resgatado por uma aliança. E eu e você hoje estamos sendo resgatados por uma aliança. Por algo que foi feito lá na cruz do Calvário. É como se Jesus estivesse fazendo o que Davi fez. Chame lá os descendentes, porque eu tenho uma aliança com esse povo. Talvez nós estamos lá escondidos em Lodebar. Talvez o Lodebar da sua vida é uma dor, é uma perda, é um lugar, é uma pessoa, é uma traição, alguém que Deus levou. Eu não sei qual é o Lodebar da sua vida. Só que hoje, Jesus manda te chamar porque existe uma aliança. Existe uma aliança firmada naquela cruz. Davi não chamou Mefibosete porque ele merecia. Chamou porque tinha uma aliança com Jonatas. E hoje, nós não estamos sendo chamados à mesa porque merecemos. Nós somos chamados por causa da nova aliança. Nós somos chamados porque algo aconteceu naquela cruz. Porque nós somos a geração da nova aliança. Porque o véu se rasgou. A mesa, muitas vezes as pessoas perguntam: pastor, eu posso ceiar? Eu não sou digno, eu sou divorciado, eu estou desigrejado, estou no pecado. Primeiro, a ceia não é minha, não é da igreja Kairos, não é da pastora, a ceia é do Senhor. Segundo, a ceia não é para quem é digno. A mesa é para quem reconhece que precisa da graça. Então, este momento é um momento exatamente para nós pecadores. É um momento para que a gente possa verdadeiramente, como a Bíblia diz, nos autoanalisar, para que a gente seja perdoado. A ceia, a mesa, é um lugar para devolver a nossa sensibilidade. Para devolver talvez aquilo que estava perdido lá em Lodebar. A Santa Ceia não pode ser vista apenas como um rito.
não é só uma tradição, não é só um momento de final de culto. A ceia tem que ser uma memória viva. A ceia nós temos que lembrar todo o tempo da cruz, daquilo que aconteceu por mim e por você. E o que Jesus disse? Fazer isto em memória de quem? Porque ele já sabia que o nosso coração humano esquece fácil. A gente esquece o preço que foi pago. A gente esquece da graça, do sangue, do corpo. A gente esquece da cruz. E quando a gente esquece da cruz, qualquer outra coisa vira comum. Qualquer outra situação vira comum. Culto desse vira comum. A presença vira comum. O perdão vira comum. A ceia vira comum. Mas hoje Deus está nos chamando de volta de Lodebar. Hoje Deus está chamando os corações orgulhosos e dizendo: vai para o Jordão, mergulha 7 vezes. Deus está chamando os arrogantes e dizendo: ei, eu não preciso de um grande nome, é um grande espetáculo, apenas vai e faça o que eu estou mandando. Deus está dizendo hoje: pare de ficar esperando uma grande coisa. Eu sou simples, sim, sim, não, não, apenas façam a minha palavra. Hoje nós estamos tendo uma oportunidade. Talvez você se enxergue como Mefibosete. Talvez você esteja se sentindo como alguém que já não consegue mais andar, mais viver, mais decidir. Talvez você está escondido no teu Lodebar e: pastor, me deixa aqui no Lodebar que eu já me acostumei. Tá tudo certo. Mefibosete, quando ele senta à mesa de Davi, ele tinha suas limitações, mas na mesa com Jesus, nossas limitações são curadas pela graça. Então você pode chegar na mesa hoje como Mefibosete. O que Deus está dizendo? Hoje a graça te cura. Hoje você não volta mais a Lodebar. A partir da mesa hoje, você não voltará mais a Lodebar. Hoje o que o Senhor quer fazer não é apenas curar feridas, Ele quer fazer você voltar a sentir. Ele quer fazer você entender que o teu nome não é a dor que você passou. O teu nome não é o passado. Não foi esse o nome dado pelos céus à sua vida. Não é isso que Deus sonhou para cada um de vocês. Fica de pé, igreja. Feche seus olhos, igreja. Hoje, antes de nós tocarmos no pão, no cálice, eu quero que você pergunte ao seu coração neste momento. Eu quero que você pergunte: eu ainda sinto gratidão? Eu ainda me quebranto? Eu ainda consigo pedir perdão? Eu ainda consigo perdoar? Eu ainda lembro e me emociono com a cruz? Eu ainda tenho prazer na presença? Eu ainda ouço Deus nas coisas simples? Ou eu apenas me escondo em Lodebar? Ou eu apenas só estou funcionando? Eu quero que você faça essa pergunta no seu coração. E eu quero que você faça a pergunta
pergunta, mas que você traga a resposta. Porque hoje é noite de não voltar mais para Lodebar.